No ar, Debate Democrático, com Julimar Silva. Boa tarde Caxias, boa tarde região dos Cocais. Estamos começando aqui pela sua TV Sinal Verde, afiliada à TV Record, o programa Debate Democrático até as 2 da tarde. Quero ter a sua companhia. Põe aí os nossos contatos, se você quiser de casa mandar alguma mensagem, mandar um abraço para alguém, também pode enviar aí pelo nosso Facebook, também pelo... Olha, rapaz, o pessoal está reclamando, eu encontrei algumas reclamações por aí. Eu tenho que trocar esse telefone urgente, sabia? Porque o pessoal está se atrapalhando na hora de enviar essa mensagem aí. Às vezes, tem gente que quer mandar uma mensagem, aí manda o telefone, aí não cai no meu, entendeu? Porque está 86, aí o pessoal tem que digitar o 86, entendeu? Aí está habituado ao 99. Já tem muita reclamação aí. Gente, eu vou mudar, vou criar vergonha e volto no próximo. Tem que trazer, cara, tem que comprar. Hoje à tarde, vou ter que comprar. Vou comprar. É tão barato, né? Eu esqueço, eu faço esquecer. Mas eu vou lembrar. Gente, está no ar o Debate Democrático. Até às 2 da tarde, quero contar com a sua participação aqui também no nosso programa. O programa de hoje a gente eu vou exibir algumas reportagens, alguns depoimentos também, sobre um assunto. Atenção trabalhadores, atenção você que é trabalhador, de qualquer segmento, desde que você esteja com carteira assinada, você que é do serviço público, você que é do serviço privado, você que faz concurso público, nós vamos colocar aqui alguns depoimentos, você vai entender, inclusive manifestações foram realizadas durante a semana contra essa decisão da Câmara dos Deputados de votar a terceirização do trabalho. Não estou brincando não, é do trabalho universal, eu estou falando do trabalho de uma forma universal. Estão querendo terceirizar tudo, inclusive quem é do serviço público. Quem for, se for aprovado agora, primeiro é para a área privada, empresas de economia mista tal, e depois é a porta aberta para a terceirização do serviço público. Imagine o prejuízo que você, trabalhador, pode sofrer com isso. Daqui a pouco eu conversei ontem com o deputado Silas Freire, que votou contra essa terceirização do serviço do trabalho. Não é do serviço, é do trabalho. Porque nós não estamos falando de serviços, só do setor de serviços. Nós estamos falando de todos os segmentos. Qualquer segmento, qualquer tipo de trabalho da cadeia produtiva do Brasil será afetado com essa lei. Eu tenho certeza que se passar no Senado e voltar para a presidente, eu tenho certeza que ela não vai assinar da forma como está indo essa discussão. E atenção, vereadores de Caxias, comecem a debater esse assunto. Isso é gravíssimo. Eu vou colocar, inclusive, o depoimento de uma vereadora do Rio Grande do Norte que está trazendo a discussão para ser debatida no município. Todos os municípios do Brasil estão se posicionando. Caxias não pode ficar à mercê dessa discussão, porque interessa a todos os brasileiros. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Isso é gravíssimo, gravíssimo. Você vai acompanhar também. Jogaram ratos na Câmara dos Deputados. Vacari Neto, que é tesoureiro lá do PT, né, cuida das finanças do PT, principalmente na parte de campanha, estava lá dando o seu depoimento, de repente soltaram um monte de ratos lá na Câmara do... Olha aí, daqui a pouco a gente mostra essas imagens. Soltaram ratos na Câmara dos Deputados. Você vai acompanhar já já. Também um discurso polêmico. Um arcebispo da Igreja Católica resolveu se manifestar politicamente durante uma missa. E aí ele saiu em defesa do Bolsa Família, falou também das péssimas condições dos presídios no Brasil e também convoca a população para participar efetivamente da reforma política. Eu, sinceramente, em alguns pontos eu concordo com o arcebispo. O arcebispo foi pontual, repercutiu em todo o país.
Você vai acompanhar já já também. Realmente é uma situação, atenção, a avaliação também, a gente vai acompanhar já já, a avaliação dos 100 dias de governo de Flávio Dino à frente do governo do Maranhão. Qual é o balanço feito? Vamos acompanhar ainda outros assuntos referentes aqui ao município, ao PROCON, a atuação do PROCON, a sessão da Câmara, o que repercutiu nesta semana. Esses e outros assuntos do seu interesse já já no debate democrático. Porque eu quero fazer aqui a nossa breve reflexão e eu quero, inclusive, eu quero aqui trazer essa reflexão até para a minha pesquisa, que eu estou fazendo uma pesquisa agora no campo da cultura popular. Eu assisti alguns vídeos essa semana e, assim, eu tenho uma admiração enorme pelo já falecido Ariano Suassuna, um defensor da cultura nacional. Aqui na câmera, o nosso amigo Elisvaldo está posicionando aqui, eu estou meio assim, parece que estou dando uma lagoa, mas estou dentro de um barco aqui, mas a Titanic já se... Tudo bem, Elisvaldo. Então, o Ariano Suassuna, ele ficou conhecido exatamente por defender o país, defender a nossa cultura, a nossa língua, e era muito estigmatizado por aí. Diziam que ele era bairrista, que era isso, que era aquilo, e ele disse, não, só estou simplesmente defendendo a minha cultura. Ou seja, ele faz parte do Nordeste, ele é um patrimônio brasileiro, ele não morreu, essa que é a verdade. Ariano Suassuna está no coração e na mente de muita gente. Quem não lembra do Alto da Compadecida? Quem não lembra do Chicó, que ele inventou? Ele, inclusive, disse que o João Grilo também, né? Ele até fala que é uma criação do folclore brasileiro, aquela obra que se tornou livro, depois se tornou peça de teatro e depois foi para a televisão, foi para o cinema e fez sucesso. Inclusive, ele disse que um cineasta chegou para ele querendo mudar o nome do Chicó. E ele disse, não, se o senhor quer mudar para lá, vai ficar com o seu americanizado para lá. O nome vai ser Chicó aqui em qualquer lugar que esse filme passar. Então, ele defende o que é nosso. E aí, ele critica a forma como a cultura global está sendo empurrada de goela abaixo na juventude, seja nas escolas, inclusive alguns assuntos aí nacionais, repercutiu nacionalmente, inclusive o Jô Soares chegou a mostrar um tempo atrás aí, que o mapa do Brasil estava sem o estado do Piauí. Em outro mapa do Brasil, a Amazônia já não pertencia ao Brasil. Então, estão invadindo aos poucos o nosso país, e se a gente não reage, eu falo reagir com posicionamento, não com violência, mas você tem que defender a sua cultura. E não é querendo ser bairrista, não, nós temos que sair em defesa do que é nosso, do nosso patrimônio histórico, arquitetônico, material e imaterial. Nós temos aqui, inclusive, eu acredito que é pouco valorizado em Caxias, o Lili, que nós não encontramos o Lili por aí não. O Lili é uma coisa de Caxias, olha, nós precisamos criar um pedestal para o Lili. O Lili tem que ser uma manifestação também cultural valorizada. Grande abraço para o Pelé. E aí, eu volto ao Ariano Suassuna, porque eu, assistindo o Ariano Suassuna, eu lembrei, inclusive, da minha pesquisa, porque eu estou fazendo uma pesquisa sobre a cultura popular. E aí, para isso, eu estou falando ali sobre os 3 mortos. Veja bem, o povo brasileiro ele é tão criativo que ele inventa para ele os seus monumentos de fé. E é isso que eu estou estudando aqui na MA 034, quem segue aqui para Buriti Bravo, depois do Brejo de São Félix, se você vai para Buriti Bravo, você vai encontrar 3 covas, 3 sepulturas. E são aquelas 3 sepulturas o meu objeto de estudo. Por quê? Porque existe uma coisa que na comunicação a gente chama de folk comunicação.
Eu estou usando essa teoria da comunicação para estudar os três mortos, para entender como é que as pessoas construíram ao longo do tempo uma manifestação de fé e como é que elas se identificam com uma criação delas, porque elas fazem lá uma ostentação do suplício. Elas se identificam com o sofrimento daquelas pessoas que foram mortas à bala em 1988. Então nós temos aí uma cultura, um sincretismo religioso, porque nós temos lá o Brejo de São Félix, aqui, município lá é de Matões, inclusive. Lá é município de Parnarama. E nós temos lá o Brejo de São Félix, que é uma comunidade quilombola. E nós temos também, ou seja, é o sincretismo religioso. Temos os evangélicos, temos as pessoas que cultuam a cultura afro-brasileira, e também tem o catolicismo, que está também fazendo parte dessa manifestação de fé. Então, é preciso, eu saio em defesa, assim como fez um dia Luiz Beltrão, que é a pessoa que está me referenciando para estudar esse objeto lá, dos três mortos, como Ariano Suassuna. Nós precisamos defender o que é nosso. Assim como os três mortos são importantes para as comunidades ali próximas, como Toari, Brejo de São Félix, Cocalinho, Matões, Caxias, que tem gente de Caxias que vai para lá acender a sua vela. Então, nós temos que valorizar o que é nosso. Se nós não valorizarmos o que é nosso, ninguém vai valorizar. Fica esse recado aí. Está no ar o debate democrático. Inclusive, eu vou até ler aqui eu estava falando de morte, né? Dos três mortos. Olha só o que diz aqui o pensador Mário Quintana. Ele diz aqui: um dia pronto me acabo, pois seja o que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. Ou seja, é importante, cada coisa que a gente faz, é importante que valorizemos a vida, mas se a morte chega, inclusive os três mortos lá não estão mortos. Eles estão na mente das pessoas. Inclusive o Mário Sérgio Cortella, ele diz assim: quando você se for, o que vai ficar? Ele diz que não quer morrer. E não morrerá. Se ele ficar marcado na mente das pessoas. Então você pode se eternizar na mente das pessoas. Qualquer pessoa pode se eternizar. Por isso que eu trago um princípio dele comigo, que é: faça o melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer ainda melhor. É um pensamento extraordinário. É um princípio que eu carrego para a minha vida. Mas agora mostra aí, logo no início, tem um assunto aí, gente, está mobilizando, inclusive, faleceu na manhã deste sábado, o ex-secretário de Desporto e Lazer de São Luís, Gerry Gonçalves de Abrantes, do PDT. Ele estava internado, portanto, lá no Hospital São Domingos, desde ontem, sexta-feira, e ele foi diagnosticado com hepatite. Põe aí a imagem, Gilson, põe a imagem do ex-secretário. A gente se solidariza aqui com a família. É uma pessoa muito conhecida, muito engajada naquilo que fazia. E a Prefeitura de São Luís divulgou nota, a Prefeitura lamentando profundamente o falecimento de Gerry Abrantes, secretário municipal de Desporto e Lazer da gestão do prefeito Edivaldo Holanda. O velório, inclusive, está sendo realizado na sede do PDT, lá na Rua dos Afogados, em São Luís. O enterro será realizado no cemitério Jardim da Paz. O horário ainda não foi definido. O governo do estado também divulgou uma nota aqui. O governo do estado do Maranhão manifesta pesar pela morte do secretário municipal de esportes de São Luís, Gerry Abrantes, que faleceu, portanto, na madrugada deste sábado, dia 11. Gerry Abrantes exerceu diversas funções públicas, entre as quais secretário municipal de transporte, secretário adjunto do Estado da Comunicação durante o governo Jackson Lago. Muito bem, está aí esse registro, é a notícia que está
nos portais nesse momento. Quero mandar um abraço aqui para nossa diretora de jornalismo, a Juliana Medeiros. Hoje ela completa mais uma volta ao sol, né? Não é assim que o pessoal fala? Tudo bem. Grande abraço aí para a Juliana. E aqui no meu Face, eu estava olhando os aniversariantes. Tem gente para danar aqui. Atenção, um abraço para a Juliana Medeiros. Grande abraço, Juliana. Continue sendo essa profissional aí, dedicada ao jornalismo. É fazendo que a gente melhora todo dia. Grande abraço para você e a todos os aniversariantes. Eu vou colocar aqui, eu falo sua idade? Falo? Não, né? Não quer não. Mas eu vou citar aqui as pessoas que também estão aqui no meu Face, que estão aniversariando hoje. Denilson Carvalho. Denilson, grande abraço, Denilson. Daiane Oliveira. Também quem está aniversariando, Carlos Eduardo Souza, Max Marcos, Cristiane Costa, Ramos Neto, Kaique Queiroz, também Ellen Santos Moreira, Vanessa Sayuri, a Naira Ruana, grande abraço, Naira, eu conheço a Naira. Também a Cidalice Pereira Martins, grande abraço aos aniversariantes. Algumas pessoas eu conheço pessoalmente, outros não. Eles me adicionam aqui, eu vou adicionando também. Grande abraço aí a todos os aniversariantes do dia. Vamos coloca logo imagens aí sobre a reestruturação do PROCON. O PROCON no estado do Maranhão está crescendo, está ampliando suas atividades. Houve aqui uma solenidade oficial em que estiveram presentes o prefeito municipal e também os servidores. E o PROCON conta agora com 8 unidades no estado do Maranhão. Inclusive está sendo instalado também aqui na cidade de Timon. Está nas principais cidades do estado e tem uma função muito importante, que é acolher as denúncias de qualquer má prestação do serviço, seja público ou privado. Então, é a mão aberta aí para o cidadão. Você que se sente lesado por algum serviço que não funciona, procure então o PROCON. Vamos acompanhar, inclusive, uma reportagem que foi feita aí pelo nosso colega de trabalho, Flávio Henrique. Grande abraço, Flávio. Vamos marcar aí com o pessoal do empreendedor individual. A gente precisa falar de empreendedorismo, motivar as pessoas a empreender, é importante. Vamos trazer o pessoal aqui do Sebrae. Vamos lá, é uma fiscalização que ocorreu nas agências bancárias. Roda aí. A equipe de fiscalização se reuniu no PROCON Caxias para planejar a ação junto às instituições financeiras, no sentido de fazer cumprir a lei que regulamenta o serviço bancário. A presença de porta giratória, com sistema de segurança, a questão das frisas, que separam o consumidor para que ele possa ter o seu atendimento de forma segura, a questão principalmente do tempo de espera nas filas de banco. Os fiscais estiveram também em Codó e Timon. Em Caxias, todos os bancos seriam vistoriados. E a equipe de fiscalização já está saindo, são 4 fiscais do PROCON Maranhão e 3 fiscais do PROCON Caxias. O primeiro banco a ser fiscalizado será o Bradesco. E nós vamos acompanhar tudo. Vamos lá. Não tivemos acesso à área dos guichês, mas após atendimentos, clientes se queixaram de filas. O PROCON tá bom o trabalho dele, é tão tal que depois que eles chegaram ali, os caixas tudo começaram a funcionar, E quando a gente entrou só tinha 2 caixas funcionando. Então, graças a Deus, agora deu uma melhorada, Aqui em Caxias, todo mundo sabe que nós temos essa dificuldade em termos de recebimento, de pagamento em banco, é difícil, Devido à quantidade de gente, a fila, que é muito, aí às vezes os caixas não funcionam tudo, aí esse tipo de coisa atrasa muita gente, não é verdade? Antes da ação, o PROCON já tinha recebido algumas denúncias. Existe uma instituição bancária que ela não está recebendo boletos de determinados valores. Ela estipula um valor que a partir desse valor ela recebe, Então, de determinados valores, ela encaminha para correspondentes bancários. Os fiscais percorreram ainda a agência do Banco da Amazônia, do Nordeste, Caixa Econômica e as 2 agências do Banco do Brasil. O PROCON, para mim, tem uma importância assim, fundamental. Quando o cidadão não encontra noutro lugar uma solução para o problema, ele recorre ao PROCON, ele denuncia, ele reclama.
E lá eles acolhem e aí fazem ajustamentos de conduta. É importante que o cidadão acesse esse serviço fundamental aí. E os bancos, eu cito muito, eu tenho vários colegas que são bancários, mas os bancos pecam no atendimento. É uma vergonha essa lei que não funciona dos 30 minutos na fila, cara. Não funciona. E os bancos ganham milhões todo ano, rapaz. Todo ano são milhões. Milhões. Não é brincadeira. E, inclusive, agora eu fiquei sabendo, você sabia que o índice de suicídio nos bancos é altíssimo? Exatamente. Estresse, meu amigo. Porque eu vou lhe dizer aqui uma coisa, você que está em casa pode não achar que, inclusive, às vezes é má vontade do cara que está atendendo, do guichê, de que ele está demorando. O problema aí são dos bancos. Os bancários, muitas vezes, eles são vítimas também. Por isso que quando eles saem para uma greve, eu apoio, porque, eu, sinceramente, profissão de bancário já foi status. Quem era bancário há 10, 15, 20 anos atrás, meu amigo, você tinha status. Hoje é um trabalhador, é um operário como qualquer outro. Ganha mal. Bancário não ganha tão bem como no passado. E sabe o que tem que acontecer agora também? Tem que bater meta, meu amigo. Tem que vender. Você tem que bater meta. E muitos que não têm essa habilidade da venda, para venda, meu amigo, sofrem uma pressão psicológica, assédio moral. As agências, inclusive, se você que é bancário, tem muita gente que tem medo de denunciar, com medo de sofrer represália dentro da empresa. Mas o PROCON também está para isso. Ele está para atender o cidadão que vai lá obter o serviço, mas também está para atender o funcionário que se sente lesado de alguma maneira. Recorra ao PROCON, denuncie, faça lá a sua denúncia anônima. Faça isso. Tem gente que fica com medo. Mas está acontecendo isso. É altíssimo o número de suicídio dentro dos bancos. Rapaz, eu fico impressionado assim, quantos bancos faturam? Porque o dinheiro é nosso, tudo é descontado, tudo recai no bolso de quem tem o dinheiro lá. Porque, inclusive, tem gente que fica perguntando, e o dinheiro de onde sai? Da gente mesmo, não tem outro lugar não, é nosso o dinheiro. O que os bancos fazem? Eles recebem o dinheiro nosso e usam para fazer outros tipos de investimento. Ou você acha que o dinheiro da Caixa Econômica é de quem? É nosso. Então, tanta a quantidade de contas que estão lá é o que financia o Minha Casa Minha Vida, é o que financia, são os direitos trabalhistas, enfim. É o nosso dinheiro. Tudo é nosso ali. Né? E ainda querem privatizar esses bancos. Imagina só. Inclusive o Banco do Brasil tem economia mista, né? O Banco do Brasil aí. E olha só, gente, teve reajuste, né? Eita, mais um reajuste. Mais de 20 mil itens em medicamentos farmacêuticos passaram por um aumento aí no último dia 31 de março. Foi 7,7% o aumento nos medicamentos. Veja aí. Tem matéria? Tem. Eu fiz também. E aí, Gilson? Fala comigo aí, Gilson. Eu vou só, enquanto você localiza aí a reportagem, eu vou ler aqui rapidamente informações que estão nos sites nacionais. Só ressaltando, inclusive a gente mostrou no sábado passado aqui, aquele incêndio lá em Santos, São Paulo. Controlaram ontem. Depois de mais de 100 horas de fogo queimando o dia todo, inclusive eu estava observando o seguinte. Poxa, como é que você armazena, não tem um planejamento para o controle de um eventual incêndio? Você tem lá, inclusive só um tanque lá, tinha 3 milhões de litros de combustível. Um estourou e pegou em todos, em 6 pelo menos lá. Passaram para aplacar o foguinho lá, né? Eu coloco um foguinho porque, comparado à Guerra do Golfo, por exemplo, é nada aquilo ali.
E aí passaram simplesmente do dia 2 até ontem, apagando fogo. Quantos milhões de litros de água não foram? Ainda bem que estavam usando água do mar. Mas conseguiram, inclusive tiveram que chamar uma equipe, chegou ontem, inclusive, essa equipe que participou lá da Guerra do Golfo. Porque na época da Guerra do Golfo, que foi no início da década de 90, que é aquela região do Iraque, ali onde o Saddam Hussein dominava. Os Estados Unidos atacou aquela região e os mísseis atingiram os barris de petróleo, os poços de petróleo. E assim, o céu daquela região do Golfo Pérsico ficou tomado pela fumaça. Por dias e dias. Eu acho que foi até quase 6 meses, pegando fogo direto. Então, até os Estados Unidos conseguirem o domínio daquela região, deu nisso. E aí tiveram que chamar o pessoal que participou daquela guerra para tentar apagar o fogo ali. Roda a matéria aí, vai lá, Gilson, sobre os medicamentos. Remédio para hipertensão, diabetes e agora até para as mãos. Se ela gasta muito... Gasto sim. Comprimida, elítico, pomada para essa mão não tem mais soma. Soma é o que mais Dona Creuza vai ter que fazer com o reajuste autorizado pelo governo, que já deve estar chegando às farmácias. O índice é de 5% a 7,5%, dependendo da categoria do produto. As regras valem para 20 mil itens do mercado farmacêutico mais procurados, como antibióticos, por exemplo. A notícia não agrada a consumidores. Demais. Absurdo. Tá difícil pra gente, até adoecer tá difícil hoje em dia, né? Porque o medicamento tá alto e o salário que é bom não aumenta. Já para os fitoterápicos e homeopáticos, os preços podem variar de acordo com os fabricantes. Quanto maior a concorrência entre produtos, maior o percentual de reajuste. O aumento deste ano está bem acima do autorizado em 2014. Segundo sites especializados, dentre os medicamentos mais procurados estão os de hipertensão arterial e o diabetes. Tá aí, você não pode mais adoecer, você não pode mais gastar muita água, você não pode mais deixar muitas lâmpadas acesas, porque senão a conta vem lá. Então a inflação chegou, gente, bateu a nossa porta. Inclusive, o governo ele está tentando fazer algumas manobras, mas não está conseguindo no momento. Inclusive, mas o governo diz que é pontual esses reajustes nas contas do governo. A gente espera que seja mesmo, porque inclusive a inflação do governo Dilma já está se aproximando daquela registrada no governo FHC. Existe uma diferença muito grande agora, porque naquela época, em 99, o governo estava devendo, nós tínhamos uma dívida externa, assim a perder de vista. A inflação galopante, todo mundo comprando tudo mais caro, e o governo não tinha estratégia nenhuma de como fazer isso. Inclusive, resultou na eleição do Lula. O que foi feito de lá para cá? Pagaram a dívida lá fora, trouxeram a dívida para dentro do país. Inclusive, hoje, os estados, a União, existe uma dívida interna que o Brasil tem. Mas hoje, o governo consegue amenizar para não estourar tanto, porque poderia ser pior. Mas a diferença é que o Brasil hoje tem, de reserva financeira, existe um recurso na ordem de 300 bilhões de reais em caixa. Só em caso de muito grave assim é que o governo quer usar esse dinheiro. Mas, no momento, o governo está transferindo essa responsabilidade para mim e para você. Aumentando os combustíveis, reajustando os remédios, a conta de energia, enfim, a água, então aumenta tudo. No final das contas, a gente é que está pagando essa conta aí mesmo, né? E olha só, gente, já foi autorizado aí, inclusive deve acontecer nos próximos meses já, a eleição para diretores aqui no Maranhão, né? E a gente vai rodar mais uma reportagem, inclusive falando da sessão da Câmara, a última sessão da Câmara do dia 8, a gente vai saber dos assuntos
que foram repercutidos lá, inclusive tem um assunto lá sobre moradia, senão as moradias populares foram pauta lá na Câmara Municipal. Roda aí. E aí, Gilson? A sessão foi presidida pelo vereador Luiz Lacerda, vice-presidente da casa. A vereadora Taniele Cantalice questionou a demora na entrega das casas do residencial Vila Paraíso. Eu fui procurada por algumas pessoas que foram contempladas por essas casas, que inclusive já foram chamadas para ser feita a vistoria dessas casas, mas ainda não procurei o prefeito para ter uma resposta. Vou procurá-lo para ter uma resposta e procurar os setores responsáveis também pela entrega dessas casas. Thaís Coutinho também comentou o assunto. Essas casas foram feitas através do Banco do Brasil. Quem sempre faz essas casas é o quê? A Caixa Econômica. Então, a Caixa Econômica já tem uma experiência vasta nesse processo. Então, eles não demoram tanto para fazer essa parte burocrática. Todos nós estamos cobrando e estamos pedindo que resolva logo a situação do povo, porque a empresa entregou as casas, a questão agora é só burocrática. O vereador Neto do sindicato apresentou requerimento pedindo ampliação da escola do povoado Caxirimbu. Segundo ele, a unidade tem superlotação de alunos. Nós verificamos em loco e a gente constatou que a escola realmente está superlotada, são vários alunos que estão estudando nos corredores e também ao ar livre. De imediato nós fizemos requerimento, que foi lido já hoje na Câmara, e espero eu que o senhor prefeito possa tomar as providências o mais rápido possível. Tá aí. Inclusive, se você observar, a Câmara Municipal está vazia, a parte ali que fica as pessoas. É importante que os caxienses participem mais da atividade política dos seus parlamentares. O vereador tem que ser vigiado, porque o mandato é nosso. É meu e seu que está em casa. O vereador ele tem que ser acompanhado para você cobrar do vereador exatamente isso. Porque se você elege alguém, você quer que ele trabalhe por você. Ou estou errado? Então, se você olhar ali, a galeria, as pessoas ali, assim, um ou dois, ali, a participação é mínima da população. Então, os vereadores, eles fazem uma sessão para eles mesmos, se a gente for observar. É importante que a população participe. Eu sou incentivador de que a população tenha que participar ativamente da política. Porque tudo que você faz no município passa antes pela Câmara. O cidadão precisa entender isso. Tudo que você faz no município, a Câmara tem ciência. Passa por lá. Então, se você não concorda, inclusive, tem lugares aí, é uma confusão para entrar na Câmara Municipal, porque é muita gente. As pessoas lotam o plenário, fazem questão de participar, manifestam, dão sua opinião. Aqui em Caxias está difícil ocorrer isso, a não ser que ocorra um fato extraordinário aí, lota a Câmara, na mesma hora. E olha só, gente, hoje, sábado, será realizada as semifinais da Copa Caxias de futebol no estádio Duque de Caxias. Às 17 horas, Santos Dumont e Atlético Social. E às 19 horas, Matadouro e Vila Lobão. Os ingressos custam apenas R$ 5,00, mulher não paga. Apoio Sabiá da Sorte, TV Sinal Verde, realização Liga Caxiense de Futebol. Só uma notícia aqui antes do intervalo. Uma notícia aqui interessante para quem fez o seletivo aí. O governo do estado já autorizou, inclusive, o governo divulgou aqui o resultado final do seletivo. Você já pode confirmar no site do governo do estado o resultado do seletivo, processo seletivo simplificado para a contratação de peritos. A lista com os nomes dos classificados foi publicada no Diário Oficial no dia 8 deste mês. Cidades que serão beneficiadas, inclusive os novos profissionais vão aumentar em 500% o número de médicos atuando na Previdência Social, voltado aí para os servidores do Estado, que atenderão de maneira
descentralizada nos municípios de São Luís, Imperatriz, Caxias, Bacabal e Balsas. Está aí. Médicos, peritos, inclusive, essa parte aí da Previdência ela é muito reclamada, as pessoas reclamam bastante porque para fazer uma perícia é uma demora. Vai melhorar substantivamente essa questão. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, entrando já nesse assunto um pouco mais político, e você vai ver ratos na Câmara dos Deputados. Aí, inclusive lá tem até gente satirizando nas redes sociais. Teve uma hora lá, na hora que soltaram os ratos, ninguém não sabia se conhecia. Não sabia que era quem. Na hora lá, se os ratos eram os deputados ou se eram os ratos lá, os roedores. Aí foi essa situação que está satirizada na internet. Já já a gente vamos mostrar também terceirização do trabalho. Atenção, você que é trabalhador, fique ligado no nosso programa. Surpresas vêm por aí. Tomara que elas não sejam aprovadas, porque só você tem tudo a perder. Voltamos já.